Podemos ir abrindo nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos. Nosso Deus, justo e santo, gracioso e cheio de misericórdia, meu Pai, pedimos a Tua bênção para esse momento em que estamos novamente diante da palavra do Senhor. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e que é útil. Nós cremos que estas sagradas letras podem nos tornar sábios para a salvação. Nós cremos que é através da Tua palavra que o Senhor restaura a alma. É através da Tua palavra que o Senhor nos santifica. É através da Tua palavra que o Senhor tem nos fortalecido, é através da Tua palavra que o Senhor tem nos preparado para o Teu reino eterno. Amado Deus, que mais uma vez o Senhor use a Tua palavra para tratar dos nossos corações, tratar das nossas consciências, conforme for necessário. Em nome de Cristo, amém. Como dissemos há algumas semanas, na Idade Média, quando um rei saía para visitar uma de suas aldeias, alguma aldeia do seu reinado, um pouco antes dele chegar, os proclamadores tocavam trombetas para indicar para a população da aldeia que o rei se aproximava. Esses proclamadores, com isso, alertavam as pessoas de que elas deviam se preparar para a chegada do rei. E este era o papel do profeta João Batista, como precursor de Jesus. Nós lemos aqui acerca dele no versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. O versículo 3 vai nos explicar que esse ministério profético de João Batista era um cumprimento da profecia do profeta Isaías, 700 anos antes, quando dizia lá a voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No Evangelho de Lucas vai deixar mais claro que a função desse ministério profético de João Batista era preparar o terreno para a chegada do rei Messias. João Batista devia preparar o terreno por onde Jesus andaria, alertando as pessoas então que se preparassem para a chegada desse rei Messias. No entanto, o trabalho de João Batista não era aplanar terrenos, não era asfaltar
estradas, mas sim o coração de pecadores. O que ele iria preparar seria o coração das pessoas. Nós vimos que o João Batista foi um arauto fiel, foi um arauto humilde. A única coisa que as pessoas poderiam obter de João Batista era a sua mensagem. João Batista não era alguém que estava realizando milagres, não era alguém que estava distribuindo bens para as pessoas, não que haja algo errado com isso, mas o estilo simples da sua vida, sem atrativos, foi um instrumento que o Senhor usou, de modo que as pessoas de toda parte vinham, não por causa do espetáculo que era o profeta João, mas por causa da sua mensagem como profeta de Deus. E como destacamos também há algumas semanas, nós somos os Joãos e as Joanas de nossos dias, e temos, assim como o profeta João, temos que ser fiéis no testemunho da verdade. É nossa responsabilidade pregar a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não, como diz o apóstolo Paulo. Não importa se nessa nossa era tecnológica, nessa era dos coachings, não importa se está na moda ou não pregar o evangelho, o nosso incentivo como testemunhas do reino não é estabelecido pela popularidade do evangelho, pela aceitação ou admiração das pessoas. Se for necessário, seremos, como o profeta João, a voz solitária em nossa época, pregando a mensagem do reino. Nós recebemos esse encorajamento do apóstolo Paulo, encorajamento que ele deu ao seu filho Timóteo, que se estende a nós também, que nos últimos dias as pessoas não iriam querer ouvir a verdade, mas o que ele deveria fazer? Ele devia pregar a verdade. Então, que João Batista seja um exemplo encorajador para nós, diante da grande responsabilidade que temos de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Acredito que todos nós, aqui da Igreja Bíblica, estamos bem abastecidos com exortações que nos lembram, que nos desafiam a cumprir o papel de arautos do Senhor. Há alguém aqui que não está ciente ou que tem dúvidas de que não deve evangelizar os perdidos, que não tem entendido ainda? É minha responsabilidade como discípulo de Cristo fazer outros discípulos. Há alguém aqui que não tem entendido que essa é a sua responsabilidade? Acredito que não. Todos somos cientes desta nossa responsabilidade. Agora, o que você não pode fazer é pegar essa responsabilidade, colocar na gaveta da preguiça ou da timidez e deixar que ela mofe lá. Irmãos, não temos noção da quantidade enorme de pessoas que haverá no reino eterno. As Escrituras dizem que serão milhares de milhares. É um número incontável para nós. Mas quantas pessoas dessas milhares de milhares estarão ali no reino eterno porque você as evangelizou? Porque você não se rendeu à preguiça, ou à timidez, ou à vergonha, e deu testemunho da verdade. Quantas pessoas estarão no reino eterno, fruto da sua coragem de falar o evangelho para estas pessoas? Agora, é hora de darmos um passo à frente, deixarmos de olhar aqui para o profeta João como um exemplo para nós, e olharmos um pouco mais a fundo na mensagem dele. Qual era a mensagem de João Batista para essa grande massa que vinha de Jerusalém, da Judéia, da região do Jordão? Qual era a mensagem de João? Verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta era a única mensagem de João para os seus ouvintes. Verso 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. E aí o que ele vai dizer, vai até o verso 2. Juntando os relatos de Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos, nós podemos dizer que, embora as palavras de João aqui
fosse especialmente para os fariseus e os saduceus, né? O versículo 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, e aí ele vai falar até o verso 12, mas essas palavras, olhando esses outros evangelhos, não eram exclusivamente para os fariseus e os saduceus. Talvez especialmente para eles, mas não exclusivamente para eles. Conforme Lucas, essa era a mensagem de João Batista para as multidões. Então, eu quero destacar aqui do texto somente as palavras de João, somente a sua pregação. Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Eu quero mostrar como essa mensagem de João, pregada há mais de 2000 anos, é também uma mensagem para os nossos dias. Inclusive, o nosso tema para hoje é a mensagem de João Batista para os nossos dias. A mensagem de João Batista para os nossos dias, nós vamos fazer aqui 3 observações sobre a pregação de João, que é o tipo de pregação que nós devemos fazer em nossos dias. E nós temos que fazer esta pregação, ou esse tipo de pregação, porque as pessoas de hoje, do século 21, necessitam desta mesma mensagem pregada lá no primeiro século. E ai de nós se não pregarmos essa mensagem para esta geração. Seríamos como os médicos que sabem a doença do seu paciente, mas se recusam a dizer qual é o remédio. Carregaríamos aí a culpa da omissão e veríamos os nossos pacientes padecer, morrerem. Como conhecedores do Evangelho, da mensagem que salva, não podemos nos dar ao luxo de negligenciar a evangelização. É fácil evangelizar? Nem sempre. A mensagem do Evangelho não é um remédio fácil de beber, como se fosse uma garapa, um xarope. Parece que algumas pessoas fazem cara feia quando elas se deparam com alguns componentes do Evangelho. Porque toda a mensagem do Evangelho não é só Deus é amor. Toda a mensagem do Evangelho não é só crer em Jesus e você será salvo. Há alguns componentes na mensagem do Evangelho que parece que causam uma reação de espanto para algumas pessoas, como se fosse um remédio amargo que você toma e tem que fazer cara feia. Essa mensagem, de fato, não é como uma pena que causa aquela coceira viciante nos ouvidos. Essa mensagem é como marteladas que fazem doer o coração, fazem doer a consciência. E nós crentes, nós arautos do rei, temos que conhecer e pregar essa mensagem. E você que não é crente, você tem que ouvir e obedecer essa mensagem. Você tem que beber esse remédio, mesmo que ele pareça amargo. Mas você tem que bebê-lo para o bem da sua alma. Então vamos lá para as observações. A primeira observação: a mensagem de João Batista confrontava o pecado e o pecador. A mensagem de João Batista confrontava o pecado e o pecador. Verso 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Algum pregador já lhe chamou de raça de víboras, filho de serpente. Que pregador hoje olharia para um grupo de pessoas e chamaria de ninhada de cobras, filhotes de cobra? Mas antes de você acusar João de estar sendo rude, insensível, um pregador sem amor, entenda que João queria aqui chocar os seus ouvintes, como que pegar eles pelos ombros e dar uma boa balançada, uma boa chacoalhada, para que eles se dessem conta da gravidade da sua situação como pecadores. Embora essas palavras fossem para toda a multidão de forma mais direta, eram aqui para esses dois grupos, os fariseus e os saduceus. E considerando o perfil desses dois grupos religiosos, eles não estavam ali porque estivessem arrependidos. Um desses grupos, o dos fariseus, que era uma das principais seitas dos judeus, era um grupo que exercia a maior influência religiosa sobre o povo. Esse nome fariseu, que a gente tende a atrelar logo a ideia de hipocrisia, na verdade, esse nome significa separado, não tem nada a ver com a ideia de hipócrita. Os fariseus, na sua origem, era um grupo que buscava ser zeloso pelas Escrituras. Os escribas, que eram os principais responsáveis para fazer cópias das Escrituras, seriam as máquinas de tirar xerox daqueles dias, das Escrituras. Eles pertenciam a esse grupo dos fariseus. Eles queriam que a palavra de Deus fosse preservada. Os fariseus, eles se empenhavam no seu zelo pelas Escrituras, e o cuidado deles é que o povo não voltasse de novo a abraçar os costumes pagãos. A ideia era que o povo não voltasse a transgredir a lei de Deus, como tinha acontecido antes, que resultou no exílio babilônico. Deus puniu o povo por 70 anos, os manteve longe da terra prometida. Então era um grupo zeloso, cuidadoso com as Escrituras, na sua origem. Infelizmente, os fariseus caíram no erro de ir além das Escrituras e criaram regras, criaram tradições que se tornaram pesos para as pessoas. Na tentativa de proteger as pessoas de transgredir a lei de Deus, eles criaram uma espécie de cerca em torno da palavra de Deus, criando, por meio das suas tradições, isso acabou desviando as pessoas do principal, que era as Escrituras. Tiraram o foco da palavra de Deus e colocaram o foco nas suas tradições. E ai daqueles que não guardassem as tradições rabínicas. Uma vez, inclusive, eles se queixaram com Jesus, dizendo, Mateus 15:2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Nessas tradições haviam regras de como, inclusive, deveria ser lavado as mãos. Eram regras que tentavam permear ali todos os pormenores da vida das pessoas. Quase que para respirar tinha que seguir uma regra dessas tradições. A regra de fé e prática agora eram as tradições rabínicas. E aí eles se viam, chegaram a esse ponto de se verem como os separados dos demais. Era isso que significava a palavra fariseu, e na prática era assim que eles estavam se enxergando também, como separados dos demais. Os fariseus passaram a alimentar um desprezo pelas pessoas que não conseguiam seguir à risca as minúcias da sua tradição. Todos os fariseus eram assim? Não. Mas esse era o sentimento de um fariseu típico, era o que permeava a maioria dos fariseus. O sentimento deles era: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. E aí eles podiam pontuar todas as coisas que eles conseguiam fazer e todas as coisas que os outros não conseguiam fazer. Enfim, um fariseu não passava de um presunçoso orgulhoso
que confiava em si mesmo e na sua própria justiça. Os fariseus minimizavam a gravidade dos seus pecados, porque estavam confiando na sua capacidade de seguir as tradições, como se eles fossem super espirituais, quase infalíveis. O outro grupo, que era rival dos fariseus, era o dos saduceus. O posicionamento religioso dos saduceus era mais light, mais liberal. Os saduceus eram mais descuidados com respeito à doutrina, enquanto os fariseus eram mais cuidadosos. Os saduceus não levavam isso tão a sério. Eles negavam, por exemplo, a ressurreição, negavam a existência de anjos. Os saduceus, eles tinham conseguido, naqueles dias ali de Jesus, tinham conseguido o domínio sobre o sacerdócio. Os principais sacerdotes vinham do grupo dos saduceus, mas eles tinham pouco compromisso com a religião, apesar da liderança que exerciam, não eram um grupo comprometido de fato com o que era religioso. Os saduceus era quase um partido político religioso. Um pessoal que tentava estar envolvido ali em religião e política para tentar se beneficiar de alguma maneira, manter algum poder. Eles eram mundanos, interessados principalmente em prosperidade e riqueza. O ponto em comum que eles tinham com os fariseus, por enquanto, até esse ponto da história, era a confiança de que eram descendentes de Abraão. E João Batista vê esses dois grupos aí, junto às multidões, e ele não amenizou a sua mensagem diante desses grupos. O profeta confrontou o pecado tanto dos fariseus legalistas, como dos saduceus liberais. O legalista, ele tende a não enxergar a gravidade do seu pecado, por isso ele não vê a necessidade de arrependimento. Então, para o legalista, teria pouco impacto essa mensagem de João, arrependei-vos, porque ele não consegue ver a gravidade do seu pecado, consequentemente não vê a necessidade de arrependimento. O liberal não leva a sério o pecado e por isso não dá importância ao arrependimento. Então o saduceu liberal, ali no meio daquele povo, também não se sentiria tão impactado com arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Ele não liga muito para isso, não leva isso a sério. E é por isso que João tenta chocar esses homens, começando raça de víboras. João percebeu que eles não estavam ali pelo motivo certo. O motivo pelo qual eles deveriam estar ali deveria ser o arrependimento pelos seus pecados. João queria que eles entendessem que eles não escapariam do juízo vindouro a menos que se arrependessem. Verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não bastava ser descendente biológico de Abraão. Não era isso que ia garantir a entrada no reino eterno. João está mostrando que é preciso se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque o reino de Deus será desfrutado apenas por aqueles que se arrependem. As portas do reino serão abertas somente para aqueles que se arrependem. Essa mensagem para aquele povo é a mensagem para nós hoje também. Talvez você seja como um fariseu, você é uma pessoa bem religiosa, busca seguir cuidadosamente as regras da sua religião. Você é tão correto que quando você olha para outras pessoas, você sente um alívio
que você não erra tanto quanto fulano ou cicrano, que você não é tão pecador quanto aquele ou aquela, porque você sabe, a sua consciência sabe o quanto você se esforça para cumprir todos os tintins por tintins da sua religião, e aí você imagina que Deus está satisfeito com você. Afinal, você cumpre tudo o que você pode, do que é exigido na sua religião. E o que João Batista diria para você seria: arrependa-se. Você já se arrependeu? Não adianta ser tão zeloso quanto os fariseus sem o arrependimento. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação não terão valor nenhum diante de Deus sem o arrependimento. Todos os seus esforços religiosos sem o arrependimento são como várias notas de R$200, onde está escrita com letras garrafais, sem valor. Todos os nossos esforços religiosos sem arrependimento, sem valor. Pode ser que você seja como um saduceu, você é uma pessoa religiosa, mas não é aquela coisa tão séria. Para você basta ter uma religião, você faz o que pode, mas não é algo que você acha que precise se esforçar, precisa levar tão a sério, para você estar de bom tamanho. Eu tenho uma igreja para ir, eu faço parte de uma igreja, de vez em quando eu vou. Para você o mais importante é se dar bem na vida, é que as coisas funcionem bem, você esteja em paz com a sua família. A religião é uma coisa boa, você sente que faz bem para você, mas não é a coisa mais importante. Eu poderia viver bem sem a religião. Você vai a uma igreja, mas você não se importa e não se esforça para aprender de fato o que está sendo dito ali da palavra de Deus. Talvez você até almeje uma posição de liderança, ou ter alguma influência, ou se envolver de alguma maneira em alguma parte nessa igreja, nas atividades dessa igreja, mas sem se importar em ser alguém irrepreensível. Você ouve sobre viver de um modo que agrada a Deus, mas para você basta não cometer grandes pecados. Para você essas coisas não são tão importantes porque você acredita que para Deus está bom do jeito que está. Para Deus essas coisas não são tão importantes. Essa coisa de levar a sério demais, isso é coisa de fariseu, de legalista. Essa pergunta é para você também. Você já se arrependeu? Essa pergunta é para todos nós, inclusive para aqueles que já confessam fé em Cristo. Você confessa que é um crente, você é da igreja bíblica de Jijoca, talvez já esteja no hall de membros, passou por uma assembleia em que os irmãos votaram para que você fosse admitido como um membro legal da igreja. Talvez você esteja servindo em algum ministério e você procura fazer bem a todas as coisas, ser bem responsável nas suas atividades. Você já se arrependeu? Independente do que você está fazendo, pense bem, você já se arrependeu? Pode ser que você não esteja tão envolvido, tão comprometido, porque você acha que essas coisas não são importantes. Ser crente é simplesmente crer em Jesus e ponto final. Você já se arrependeu? Assim como os fariseus e os saduceus, escute bem isso, você não pode acreditar que vai escapar do juízo de Deus, a menos que você tenha se arrependido. Você não pode acreditar que vai escapar do juízo de Deus, a menos que você tenha se arrependido. A segunda observação, a mensagem de João convocava a um arrependimento genuíno. A mensagem de João Batista convocava um arrependimento genuíno. Verso 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
E o que mais João dizia sobre o arrependimento? Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, provem por suas ações que vocês se arrependeram de verdade. Provem por suas ações que vocês se arrependeram dos seus pecados. João exigia um arrependimento genuíno, verdadeiro, verídico. Mas o que é arrependimento? O termo nas Escrituras, aqui no Novo Testamento, o termo grego para arrependimento, diz respeito a uma mudança radical no pensamento, uma mudança radical na sua mente. O arrependimento acontece quando você chega a uma compreensão, a uma nova compreensão, à luz da perspectiva de Deus, acerca do seu comportamento. Ou seja, à luz da palavra de Deus, você compreende que o seu comportamento, que as suas ações estão erradas e você agora tem uma disposição de mudar esse comportamento. Essa compreensão também afeta as suas emoções. Essa compreensão e essa disposição para mudar o comportamento, às vezes vai ser acompanhada de tristeza e choro, misturado com alegria e gratidão. E aqueles que nesse sentido se arrependem, que compreendem que estão errados diante de Deus e que estão dispostos a mudar, a agir de modo diferente, estes fazem essa pergunta, Lucas 3:10. Que havemos, pois, de fazer? Agora que eu compreendi que eu estou errado, que eu não estou agindo de acordo com a vontade de Deus, o que é que eu devo fazer? Eu quero fazer, eu quero mudar, o que é que eu devo fazer? Essa é a pergunta dos arrependidos. O arrependimento bíblico se trata de uma mudança na mente, ou no coração, como preferirmos dizer, uma mudança racional que gera uma mudança no comportamento. No Antigo Testamento, a ideia de arrependimento era o retorno para Deus. Quando, por exemplo, a nação de Israel se afastava de Deus, seguindo seus maus caminhos, seguindo os ídolos, Deus enviava os profetas com alguma mensagem e o povo era convocado a se arrepender, a dar meia volta nos seus caminhos. Ele devia se voltar em direção a Deus. Então, a noção bíblica do arrependimento, o voltar-se para Deus, envolve uma mudança na mente. Você muda nas suas crenças erradas. No versículo aqui 9, diz: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, não se apeguem a essa crença, temos por pai Abraão e estamos seguros. Tem que mudar esse pensamento, essa crença errada. E aí acontece também uma mudança no comportamento. Verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos a Lucas, capítulo 3. Lucas 3, versículo 8. O texto paralelo a Mateus 3. Estamos lendo a mesma situação, agora da narração de Lucas, e Lucas traz mais algumas informações. Lucas 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? O que devemos fazer? Verso 11, respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Seja generoso. Verso 12, foram também os publicanos, que eram cobradores de impostos, para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Verso 13, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Honestidade. 14,
também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Contentamento. O arrependimento genuíno na sua mente, no seu coração, é visto por uma mudança genuína nas suas ações. De novo, o arrependimento verdadeiro na sua mente é visto por uma mudança verdadeira nas suas ações. João estava convocando a multidão a abandonar os seus caminhos, os seus maus caminhos, e a se voltar para Deus. Ele desafiava a um arrependimento genuíno que produz uma mudança genuína no comportamento. O verdadeiro arrependimento, ele não para no entristecer pelo pecado, no lamentar que eu estava agindo errado. Esse arrependimento, ele chega às nossas ações. A ideia aqui de batismo, João estava pregando arrependimento, batismo para arrependimento, ou vice-versa. Essa ideia de batismo não era algo novo para o povo judeu. João não estava aqui com uma novidade, ninguém sabia o que era isso, de repente João aparece com essa ideia de batismo, não é isso. Isso era algo que às vezes era feito com algum gentil que tinha se tornado um prosélito do judaísmo. Se você, sendo um brasileiro, de repente agora se converteu ao judaísmo, podia acontecer isso de você ser encaminhado para um batismo, para indicar que você agora estava abandonando aquela sua velha religião e iria abraçar essa nova religião dos judeus. Mas João, ele está mostrando aqui para os judeus, inclusive para os seus líderes, que eles também precisavam ser batizados. Normalmente eles batizavam os outros, os não-judeus. Mas aqui ele está mostrando: vocês também precisam ser batizados. E no caso do batismo de João, não se tratava apenas de uma mudança de religião. Não era um batismo que ia sinalizar que você estava abandonando a sua antiga religião e agora você vai abraçar essa nova religião. Esse batismo era um sinal de que você estava abandonando os seus pecados, a sua vida de pecado, de rebeldia a Deus, estava se voltando para Deus, para viver de acordo com a vontade desse Deus. E é por isso que João exigia um arrependimento verdadeiro. Ele exigia um arrependimento verdadeiro. Pessoal, nós temos que entender que o arrependimento é uma questão crucial no relacionamento com Deus. O arrependimento é uma condição indispensável para você ter comunhão com Deus, para você desfrutar do reino de Deus. Por isso, você precisa ter certeza se você realmente se arrependeu dos seus pecados. Isso precisa estar claro para você, se você realmente se arrependeu dos seus pecados. Você não pode simplesmente achar que porque você é filho de pais crentes, ou por você ser um dos crentes mais velhos da igreja, ou por você ter crescido na igreja, ou por você ter mudado para a lei dos crentes, que o seu reino, o seu lugar no reino de Deus está garantido. A certeza, a sua certeza de que o seu lugar no reino de Deus está garantido, não deve ser com base nisso. Eu sou filho de pai crente, os meus pais são crentes, eu cresci indo para a igreja, eu sou crente já há muito tempo. Primeiro, você precisa responder com cuidado e com honestidade esta pergunta: você já se arrependeu? E se você responde, depois de você pensar bem, cuidadosamente, você responde: sim, me arrependi. A próxima pergunta é: tem certeza? Quais são as provas de que você realmente se arrependeu? Quais são as provas de que você realmente se arrependeu?
João diz no versículo 8, Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou como diz a versão NVT, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Antes de você dizer, tenho por pai Abraão, ou sou crente há 23 anos, ou eu tenho a vida eterna, eu sou um salvo. Antes disso, olhe para a sua vida. Há na sua vida provas de arrependimento? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. De novo, pense com cuidado e com honestidade. Você se arrependeu genuinamente dos seus pecados? Cadê os frutos? Quais são as provas disso? Alguém disse que arrependimento pede uma mudança radical de coração e mente. Uma mudança que resultará em um estilo de vida diferente. Então, se você diz, me arrependi, mas você olha para a sua vida e você não consegue enxergar nada de diferente, nenhuma mudança, de acordo com o ensinamento bíblico aqui, esse seu arrependimento é fake. É falso. Cuidado com o falso arrependimento, esse arrependimento que não produz bom fruto. Versículo 10, já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse arrependimento que é infrutífero, ou que não produz o bom fruto, não é o arrependimento que abre as portas para o reino de Deus. Esse arrependimento que é professado com os lábios, mas que não é demonstrado pela vida, não nos leva ao reino de Deus. Duvide do arrependimento que você confessa ter, se você honestamente olha para a sua vida e não consegue ver que houve mudanças nas suas atitudes, mudanças nas suas convicções, mudanças nas suas ações. Se não há mudança no seu comportamento, duvide desse arrependimento. O arrependimento, olhando lá para o Evangelho de Lucas, produz generosidade, justiça, honestidade, misericórdia, contentamento. Se nós formos olhar outras partes das Escrituras, vamos ver vários frutos do arrependimento. É uma transformação de uma vida de pecado para uma vida de obediência a Deus. O verdadeiro arrependimento vai produzir frutos. Você vê na sua vida esses frutos de um arrependimento transformador? A ponto de você poder dizer, está aqui, esses são os frutos que eu vejo na minha vida, que provam que eu realmente me arrependi. E as pessoas mais próximas de você, elas também conseguem enxergar esses frutos? Sem um arrependimento genuíno, evidenciado por uma mudança genuína no comportamento, nós continuamos na mira do juízo de Deus. Que afinal é a observação, nossa terceira observação sobre a mensagem de João. A mensagem de João Batista comunicava o juízo de Deus. A mensagem de João Batista comunicava o juízo de Deus. Versículo 10, ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. No início do verso 10, ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Em outras palavras, o juízo está perto. E isso lembra o versículo 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A chegada do reino dos céus, a chegada do reino de Deus, para aqueles que se arrependem, o reino vem para aqueles que se arrependem, e esse reino também trará juízo para aqueles que não se arrependem de forma genuína.
A chegada do reino de Deus vai ser uma bênção para aqueles que se arrependem, mas vai ser juízo, trará juízo para aqueles que não se arrependem. O lenhador já está com o machado pronto para derrubar as árvores que não produzem bom fruto. Essas árvores serão cortadas e lançadas no fogo. E aí o que acontece com lenha em fogo? Madeira lá em fogo? Ela vai se queimar. João está falando aqui de juízo. Entenda, caso você não se arrependa, o que é que você vai experimentar? O juízo de Deus. Os versículos 11 e 12 é a conclusão dessa mensagem de João. Vou ler esses 2 versículos. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João, de acordo com o versículo 11 aí, batizava com água. Em algumas Bíblias, lá na palavra com, tem alguma letrinha para indicar uma nota de rodapé na sua Bíblia aí, que mostra que seria com ou em água. O termo grego poderia ser também em água. Eu vos batizo em água. Para arrependimento. Ou batizava aqueles que se arrependiam. Mas ele fala de alguém que viria depois dele, que é Jesus Cristo. Quando nós continuarmos o restante de Mateus, vamos ver que é Jesus Cristo. Alguém viria depois dele, Jesus Cristo, que é o rei que está sendo apresentado aqui no livro de Mateus, que também iria batizar. Agora, diferente do batismo de João, esse batismo realizado por Jesus Cristo seria com o Espírito, no Espírito e com fogo, ou no fogo. Verso 11, final do verso 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem que o batismo do Espírito, ou o batismo no Espírito e o batismo no fogo, se trata de um único batismo. A ideia do fogo aqui seria de purificação. Quando você é batizado com o Espírito, aconteceria essa purificação. A ideia de fogo aqui seria para reforçar a ideia da purificação. Outros entendem o batismo com fogo como uma segunda bênção do Espírito. Ou seja, num primeiro momento você é batizado com o Espírito. O Espírito Santo vem, passa a habitar em você, mas vai acontecer um segundo batismo. Num segundo momento, você será batizado com o fogo do Espírito. É quando você passa a ser mais fervoroso, mais empolgado. Quem sabe até fala em outras línguas. Mais ou menos nessa ideia. É verdade que em várias passagens é falado de fogo com a ideia de purificação. E sim, o Espírito Santo também purifica. Mas este texto, nesse contexto, não está falando do fogo como uma purificação do Espírito. E em nenhum lugar a Bíblia fala de um momento em que seremos batizados e mais tarde o Espírito Santo vem novamente, ou nós ganhamos um maior poder do Espírito e agora nos tornamos mais fervorosos. O contexto aqui nos mostra que o batismo em fogo se trata de juízo. No versículo 10, ele diz: já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele já fala aí no versículo 10 dessa ideia de juízo. Agora ele diz no versículo 11 que esse que iria batizar com fogo. E de novo no versículo 12 ele vai falar da ideia de juízo. Quando ele diz: a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Versículo 10, fogo trata de juízo. Versículo 12, fogo trata de juízo. E no versículo 11, fogo trata de quê? De juízo. Na verdade, os versículos 11 e 12, especialmente o versículo 12,
nos ajuda a entender o que é esse batismo com fogo, que é juízo. Os agricultores judeus, eles tinham uma pá para separar o joio do trigo. Versículo 12 aí diz: a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então os agricultores eles tinham essa pá para separar o joio do trigo, porque aparentemente, quando eles escolhiam ali, aparentemente o trigo e o joio tinham os mesmos aspectos, a mesma aparência. Então, para separar um do outro, o agricultor iria pegar essa pá, iria jogar o trigo para cima, e aí quando ele jogasse para cima, o joio, por ser mais leve, o vento iria soprar, iria jogar um pouco mais distante, e o trigo, uma semente mais com uma qualidade melhor, mais pesada, iria cair ali mesmo. Então, no final, o trigo, o agricultor ia recolher o trigo para o seu celeiro, e o que ele ia fazer com o joio? Ele iria queimar. Jesus Cristo, ele vai recolher no seu celeiro o trigo, aqueles que se arrependem. E esses serão batizados com o Espírito. Agora, aqueles que não se arrependerem, o joio, Jesus os batizará no fogo inextinguível. E é interessante que não diz só o fogo, diz o fogo inextinguível para nos lembrar de quê? Do fogo eterno, da punição eterna. Aqueles que não se arrependerem serão batizados do juízo eterno de Deus. Aqueles que se arrependerem apenas da boca para fora, com arrependimento infrutífero, serão batizados no juízo de Deus. Nós sabemos que Jesus veio já, primeira vez, desde então ele está batizando no Espírito aqueles que se arrependem, esse é o ensino do Novo Testamento. Nós também sabemos que ele virá novamente, e nesta segunda vinda, que ele vai batizar no fogo inextinguível aqueles que não se arrependem. A ira vindoura do juízo de Deus será o batismo daqueles que não se arrependem dos seus pecados. Cuidado, cuidado. Por que eu digo cuidado? A sua falta de arrependimento verdadeiro é uma força gravitacional que atrai o juízo de Deus para você. Assim como nós temos aqui no nosso planeta a força da gravidade que sempre atrai as coisas para baixo, aqueles que não se arrependem estão atraindo para si a ira de Deus. Romanos 2:5 diz: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Segundo a tua dureza e coração que não quer se arrepender, você está acumulando contra você mesmo ira. Ira de quem? Ira de Deus, para o dia da revelação e do justo juízo de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. João Batista dizia às pessoas sobre a necessidade de arrependimento genuíno. Ele alertava contra um arrependimento fake, pirata, falso. E também alertava sobre o que vai acontecer com aqueles que não se arrependerem. Eles serão separados do verdadeiro trigo e serão batizados no fogo eterno. O juízo de Deus é o que aguarda aqueles que não se arrependem. Após ouvir tudo isso, que a mensagem de João Batista confrontava o pecado e o pecador, a mensagem de João Batista convocava um arrependimento genuíno, a mensagem de João Batista comunicava sobre o juízo de Deus. Após ouvir tudo isso, você pode, terminando aqui, voltar para sua casa com a atitude de um fariseu típico, achando que essa mensagem não é para você, porque você é muito certinho, você já faz as coisas corretamente. Afinal, do que você iria se arrepender? Você pensa, do que eu vou me arrepender?
Você pensa que quem precisa se arrepender é o fulano? Ou a fulaninha acolá? Mas sem arrependimento, assim como a maioria dos fariseus dos dias de Jesus, sem arrependimento, você é filho ou filha do inferno. Não foi isso que Jesus Cristo disse para os fariseus? Que eles eram filhos do inferno e faziam os seus seguidores filhos do inferno 2 vezes mais do que eles? Ou você pode voltar para casa como um saduceu, sem levar a sério essa questão do arrependimento. O pastor gastou quase 1 hora falando de arrependimento, perdendo tempo com isso. Você pode voltar para casa sem o desejo, sem a disposição de se voltar para o Senhor, sem desejo de corrigir a sua vida. Você pode voltar para casa sem parar para refletir, para pensar de forma honesta na sua vida, sem investigar na sua vida, se há mesmo provas de arrependimento na minha vida. Você pode fazer como saduceu e voltar para casa sem isso, sem olhar, verificar se há, de fato, provas de arrependimento na sua vida, sem se importar com o juiz eterno. Preste atenção. Começar um tratamento tarde demais contra uma doença agressiva, geralmente não reverte a situação. E é certo que você querer levar a sério o arrependimento, só quando você estiver sendo lançado no inferno, é certo que não vai adiantar nada. Hoje é o dia para nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Você pode hoje voltar para casa com o coração quebrantado, arrependido, desejoso de mudar, de fazer a vontade de Deus. Você pode hoje sair daqui batizado com o Espírito Santo. Ou você pode correr o risco de aguardar ser batizado no fogo eterno. Você que sabe. Vamos orar. Nosso amado Deus, ó Pai, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Senhor, a única condição para entrarmos no Teu reino é se nos arrependermos. Nós não conseguiremos sozinhos. Somos tão orgulhosos para isso, para admitirmos que estamos errados, que estamos perdidos. Mas obrigado porque o Senhor também nos concede a graça de nos arrependermos. O Senhor também nos concede a graça de darmos meia volta e buscarmos o Senhor. O Senhor nos concede a graça de nos arrependermos e de crermos em Cristo. Meu Pai, o Senhor conhece profundamente cada coração, cada consciência aqui nesta noite. O Senhor sabe quem são aqueles que ainda não se arrependeram. E somente o Senhor, por meio do Teu Espírito, pode chacoalhar essa mente, chacoalhar esse coração, e convencê-los da gravidade do seu pecado e fazer com que eles lamentem os seus pecados, que eles se entristeçam por seus pecados e se voltem para o Senhor, confiantes no sacrifício de Cristo para a sua salvação. O Senhor conhece também, ó Deus, quantos de nós estão enganados, achando que se arrependeu, mas que não há nenhuma transformação de vida. O Senhor sabe, Pai, porque o Senhor conhece a nossa vida além dos nossos momentos aqui. E, Senhor, usa de misericórdia com qualquer um de nós que esteja nessa condição de estar alimentando um falso arrependimento, estar se enganando com um falso arrependimento. Que possamos perceber a tempo, ó Deus, se não estamos arrependidos verdadeiramente. Derrama a Tua graça sobre nós, nos conduzindo ao verdadeiro arrependimento e à fé em Cristo. Em nome dEle, do Teu Filho, e para a Tua glória, que assim eu oro e peço. Amém.